Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós estamos agora no último sermão da série A Pessoa Certa, seja o que você procura. Nós estamos procurando trabalhar aqui, inclusive com base no livro Até que a Morte nos Separe, do Craig e da Amy Groeschel, trabalhando alguns princípios relacionados à nossa vida amorosa. Aproveitando que nós estamos no mês de junho, que é o mês dos namorados, estamos tratando a respeito de relacionamento saudável com os nossos jovens. Eu tenho certeza que as ministrações aí foram uma bênção e agora nós vamos encerrar a nossa série falando sobre pureza. E o tema do nosso sermão hoje é: não perda o que é mais importante, mantenha a pureza. Não perda o que é mais importante, mantenha a pureza. O texto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 8. Nós vamos seguir esses princípios bíblicos e explorar maneiras, práticas de viver uma vida de pureza em nossos relacionamentos. Antes de passar aqui, mais uma vez lembrando você, esse esboço, o texto e todas as outras ferramentas que nós estamos entregando para você não é para substituir o seu trabalho, é para facilitar o seu trabalho. Você precisa estudar a palavra, o texto, você precisa ler, você precisa orar, você precisa se dedicar para que você possa pregar a palavra com ousadia, pregar a palavra com autoridade, com fidelidade. O que nós estamos entregando para você aqui é um simples roteiro que você pode usar, implementar, organizar, para que você possa abençoar a sua juventude, a vida dos seus jovens, com a boa e poderosa palavra de Deus. Não perda o que é mais importante, mantenha a pureza. Como que eu faço isso? O apóstolo Paulo nos ensina aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Vale a pena você olhar o contexto histórico e cultural da Tessalônica, principalmente relacionada às questões de moral e ética sexual. Você observará que numa cultura greco-romana havia muita imoralidade sexual e é por isso que o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui, orientando os tessalonicenses, mas orientando também a igreja contemporânea, porque nós não vivemos num tempo muito diferente desse aqui. Nós vivemos num tempo onde existe muita prostituição, muito apelo sexual na internet, na televisão. Os nossos jovens são bombardeados diariamente com imagens, informações, situações que são completamente contrárias aos princípios da palavra de Deus. Por isso nós precisamos falar aos nossos jovens sobre pureza, sobre santidade, sobre se manter fiel a Deus, sobre a bênção que é o sexo no casamento, dentro do casamento, e não fora, e não antes. Então, esse sermão aqui é para você fazer esse chamado dos jovens para a pureza. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, do verso 1 ao verso 3, que nós devemos nos afastar da prostituição. Como é que eu mantenho a pureza? Primeiro de tudo, se afaste da prostituição. Prostituição aqui é a palavra grega porneia, que engloba uma série de coisas de conotação sexual, seja aqui o ato sexual, seja a pornografia, seja livros de contos eróticos, filmes, enfim, nós precisamos proteger os nossos olhos. Então se afaste de toda e qualquer forma de prostituição. Olha o que diz o verso número 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Abster-se é afastar-se completamente. Então se afaste da prostituição e de toda e qualquer forma de prostituição. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Se tua mão te faz pecar, arranca e lança para longe de ti. É melhor te entrar no céu, faltando um membro, do que ir para o inferno por causa do pecado. Então o pecado é coisa séria e, obviamente, esse arrancar o olho, esse arrancar a mão é uma metáfora que o Senhor Jesus está utilizando para dizer do tamanho da malignidade e de como o pecado é perigoso, mas para mostrar para nós que aquilo que nós olhamos e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós olhamos e fazemos, que nos leva ao pecado, nós precisamos nos abster, nós precisamos nos afastar. Quer manter a pureza? Se afaste da prostituição. Verso número 4 a 6. Quer manter a pureza? Não engane os outros.
Verso 4, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão dos desejos, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Aqui, a interpretação é que esse vaso, cada um saiba possuir o seu próprio vaso, é a ideia aqui do seu próprio corpo, em santificação e honra. Nós temos, pela graça do Senhor, a possibilidade de mantermos o controle. Nós não somos animais descontrolados. Pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor, nós podemos manter o controle. E aqui diz o texto, não engane ninguém. Existem homens que enganam mulheres, mulheres que enganam homens nos relacionamentos, traição, homens que forçam o relacionamento sexual, mulheres também que enganam, forçando o relacionamento, traição, mentira, engano, dentro da... Gente, é uma confusão. Olha o que o texto está dizendo, não engane ninguém, não fique enrolando ninguém. Se você não tem intenção de relacionamento com essa pessoa, não fique enganando, não fique, de certa maneira, se aproveitando dessa pessoa, se aproveitando emocionalmente, se aproveitando sexualmente de alguém. Isso é absurdo. E olha o que diz o texto no versículo de número 6. Deus é vingador dessas coisas. Isso aqui, gente, é para a gente ficar muito atento. Deus é vingador. O que, em outras palavras, o que esse texto está dizendo é que se você enganou alguém, se você machucou, se você feriu, o próprio Deus entra nessa jogada, o próprio Deus entra nessa situação para vingar. Então não engane ninguém. Seja uma pessoa justa, honesta, seja uma pessoa verdadeira e não se relacione com pessoas somente pelo bel prazer sexual ou pela dependência emocional, pessoas que você não quer, mas você fica enrolando. Não faça isso. Seja homem e seja mulher de Deus. Terceiro, abrace a santidade. Olha o que diz o verso número 7. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Santificação é um processo diário. Então abrace essa santidade de Deus, é o trabalhar de Deus na sua vida. A pureza se manifesta quando buscamos viver em conformidade com a vontade de Deus. Isso que é santidade, é obedecer à vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos nossos relacionamentos. Abrace a santidade. Você não perderá nada em obedecer à palavra do Senhor. Pelo contrário, você ganhará, porque quem obedece à palavra do Senhor, quem anda segundo a vontade do Senhor, quem obedece à boa vontade de Deus, recebe o melhor da parte dele. Deus abençoa aqueles que deixam a escolha com ele. Então olha para Deus e fala, Deus, eu quero andar na tua obediência, me ajuda, me santifica, me purifica. Abrace a santidade. Mantenha a pureza, não despreze a Deus. Esse é o nosso quarto e último conselho. Não despreze a Deus. Olha o que diz o verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, quem anda na imundícia, quem não busca a santidade, está desprezando a Deus. Está desprezando, quem despreza a santidade, está desprezando ao Senhor e desprezando o Espírito, que é santo. Então não despreze o conselho de Deus, não despreze a palavra de Deus, a vontade de Deus. É engraçado que muitas pessoas querem que Deus abençoe o caminho errado. Muitas pessoas estão no caminho errado, no caminho do engano, e depois olham, Deus abençoa. Gente, Deus não abençoa o caminho errado. Se você quer que Deus te abençoe, saia do caminho errado, confesse seus pecados, tenha uma vida santa, confesse a Jesus, caminhe na vontade do Senhor, mantenha a sua pureza. Então, como é que nós mantemos a pureza? Se afaste da prostituição, não engane os outros, abrace a santidade e não despreze a Deus, não despreze o conselho de Deus. E a minha palavra agora para você é uma palavra de restauração, porque quem sabe você vem de um relacionamento muito ruim, você vem de um relacionamento onde você sofreu, onde, quem sabe, talvez você tenha sido abusado, abusada, destruído ou destruída emocionalmente. E eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus da restauração. Nosso Deus é o Deus que pode te levantar.
Nosso Deus é o Deus que pode colocar brilho nos teus olhos novamente. Nenhum fracasso do teu passado pode definir o teu futuro. Porque o que define teu futuro não é o teu passado e nem o teu fracasso. O que define teu futuro é o teu relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré. Desde o começo nós estamos nessa série, a pessoa certa. A pessoa certa. Nós precisamos entender que quando nós pensamos em relacionamento, queremos falar de uma alma gêmea e tudo mais. Mas a verdade é que não existe ninguém perfeito. Todos nós somos falhos, todos nós temos os nossos erros. E casamento é isso. São dois pecadores vivendo debaixo da graça de Deus, que erram, que falham, que às vezes se ferem, mas que pela graça do Senhor podem fazer o casamento dar certo pelo poder do Espírito Santo. Tem dois tipos de pessoas que se casam. As pessoas que casam para ver se dá certo e as pessoas que casam para fazer dar certo. Eu espero sinceramente que você, com a graça do Senhor, encontre alguém para a sua vida, com que você possa seguir o propósito de Deus e case com essa pessoa, não para ver se dá certo, mas para fazer dar certo, em nome de Jesus. E até lá, mantenha a pureza. Essa foi a nossa série, a pessoa seja o que você procura. Antes de buscar nos outros virtudes, certifique-se de que Deus está trabalhando em você e de que você está dando espaço para ter todas as virtudes espirituais e então abençoar a vida de alguém com tudo aquilo que Deus está fazendo na sua própria vida. Que o Senhor te abençoe, líder de jovens, meu irmão e minha irmã, que Deus te dê muita graça, muita sabedoria, para que você possa conduzir os seus jovens na admoestação e na palavra do Senhor. Um forte abraço, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, amém.